Oi, gente! Tudo bem? Tô tentando aqui colocar o título da live. Vamos ver se eu vou conseguir. Pessoal, vamos entrando, vamos esperar o pessoal entrar aqui. Eu vou tentar colocar o título da live aqui em cima. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal para começar a entrar, galera. Hoje vai ser uma live que a gente vai fazer falando sobre diagnóstico. Sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal, me cumprimentando aqui, boa noite. Vamos lá, vamos entrando, isso daí. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrando, gente, pra gente começar essa live. Essa live tá muito legal, muito boa. Não vamos perder a oportunidade de estar aqui nessa aula aprendendo sobre diagnóstico. Às vezes algo que vocês têm dúvidas sobre como fazer. Então a gente vai... hoje eu vou ensinar vocês como a gente faz um diagnóstico. Tá? E pessoal, o que acontece? Essa live de hoje, ela estava programada para ela acontecer com uma cliente, para eu fazer o diagnóstico com vocês e teste de mecha, tá? Mas o que acontece? Acontece que essa live de diagnóstico, eu estava reparando que eu preciso de explicar muito bem para vocês o que é um diagnóstico pré-mechas, como que funciona, quais perguntas a gente tem que fazer, o que é importante para a gente fazer nesse diagnóstico. Então, para essa live, então o que acontece? A live de teste de mecha, de como que faz um teste de mecha, de como que a gente se comporta dentro de um teste de mecha, vai ser na terça-feira, tá? Então vai ser uma continuação numa sequência de lives. Tá bom? Vamos entrando, galera. Vamos convidar o pessoal. Aqui, ó. Vamos, pessoal de Portugal. Boa noite, Felisa. Isso aí, galera. Vamos entrando. Convidar que essa live vai ser super animada. Eu tô aguardando todo mundo aqui nessa live que eu divulguei. Já vamos aproveitar, descer o dedinho aqui nesse aviãozinho e convidar todo mundo para essa live, para a gente começar a falar sobre diagnóstico pré-mechas, né? Então, galera, a gente está trabalhando, para quem começou a me seguir agora, para quem é novo aqui pelo Instagram, a gente está com muitos novos seguidores chegando aí. Então, para quem é novo aqui no Instagram, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Nunes e eu ajudo cabeleireiros que querem se desenvolver no trabalho de mechas, que querem aumentar o seu faturamento, que quer perder o medo para executar os serviços de mecha, para executar serviços com colorimetria. Então eu faço com que esses cabeleireiros se desenvolvam e assim consigam atingir os seus objetivos profissionais e pessoais nessa profissão de cabeleireiros, tá bom? Então, hoje o intuito dessa live é ensinar como a gente faz um diagnóstico de mechas, um diagnóstico pré-mechas, para a gente poder ir para a parte de atendimento. A gente começou a fazer uma sequência de lives na terça-feira, e essa sequência de lives, a primeira live foi como perder o medo de fazer mechas. E como que a gente perde o medo de fazer mechas? Eu falei com vocês na última live que um dos principais motivos da gente ter medo de fazer mecha é porque aconteceu algo com a gente. Então provavelmente pode ter sido um erro no cabelo de uma cliente, pode ter sido
a falta de conhecimento dos produtos, a falta de conhecimento de algo para a execução do serviço. Então hoje eu estou aqui para explicar como que a gente faz um diagnóstico pré-mechas. Galera, e é importante já deixar falando para vocês que a gente precisa, eu vou deixar algumas perguntas, várias perguntas aqui no final da live, mas algumas perguntas que vocês também têm dúvidas em relação a um diagnóstico de mechas. Vou deixar aqui meu telefone também, que é bom que eu acompanho o meu telefone por aqui. Pessoal, vamos esperar o pessoal entrar mais um pouco para essa live começar, porque isso é um assunto muito importante. Talvez seja um dos assuntos mais importantes no processo todo de mechas. Então é importante a gente saber. Eu não vou ficar aqui, a gente vai pro Flipchart, tá? Porque são coisas que eu vou falar que às vezes a gente não tem conhecimento. Então eu vou explicar para vocês hoje como que a gente faz esses diagnósticos pré-mechas, tá bom? Eu vou virar o celular, eu vou colocar o celular para lá, pra gente conseguir acompanhar isso. Vamos convidar o pessoal para a live, tá? Descer o dedinho aqui nesse aviãozinho do lado, pessoal, e vamos convidar todo mundo para assistir essa live diagnóstico pré-mechas. Lembrando, galera, que essa live ela só vai ficar disponível pros alunos do curso assistirem novamente. Eu vou acompanhar as perguntas por esse outro celular, tá bom? Pessoal, eu já vou virar o Flipchart, porque a gente tem 1 hora só de live. Já se passaram 10 minutos. Oi, Ale. E então agora a gente vai começar a fazer como que a gente faz um diagnóstico pré-mechas, tá? Deixa eu só ajeitar o celular aqui e ativar o ao vivo na minha outra conta. Excelente. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho a imagem? A gente vai ter uma sessão com 4 páginas, tá? Então eu vou explicar para vocês tudo isso que a gente tem que passar para fazer um processo de mechas. E então a gente vai seguir todo esse protocolo para vocês conseguirem acompanhar. Tá bom, galera? E quem tiver alguma pergunta em relação à live, também pode ficar à vontade para fazer. Beleza, vamos lá, vamos começar. Vocês vão conseguir me ver aqui bonitinho. Eu vou deixar o celular comigo aqui porque eu consigo acompanhar as perguntas que vocês forem fazendo no processo da mecha. Então, gente, é o seguinte, por que eu resolvi começar esse processo de lives com a explicação de um diagnóstico pré-mechas? O diagnóstico pré-mechas é aquilo que vai conduzir todo o processo das mechas. Por quê? Eu percebi que a grande maioria dos meus seguidores que me seguem, eles são pessoas que... Vou ter que ajeitar um pouquinho esse celular pra cá. Isso. Tô filmando de 2 celulares, galera. Isso, agora ficou excelente. Então, galera, eu tô percebendo que a grande maioria desses profissionais que me seguem são profissionais que têm muito medo na realização do serviço
serviços de mecha por vários motivos, por insegurança, por não saber a execução do serviço, por não saber a montagem da mecha, por não saber fundamentos mesmo da colorimetria. São profissionais que, na grande maioria das vezes, às vezes eu tô falando e muita gente está se identificando, tá? Por que eu falo isso, gente? Porque eu conheço os meus seguidores, a grande maioria das vezes vocês me mandam direct, então a gente tem essa interação, então dá pra gente saber como que vocês se sentem, assim, porque eu já me senti desse lado onde que vocês estão aí. Então eu já me senti inseguro para executar um serviço de mecha, eu já me senti com medo para fazer um serviço de mecha, eu já errei em cabelos, já aconteceu vários processos, como eu contei na primeira live. E essa primeira live, gente, como perder o medo de mechas, de fazer mechas, eu vou deixar ela disponível, até porque muitas pessoas me pediram, muitas pessoas me mandaram direct falando, né, como é bom você ter compartilhado a sua história, porque eu acho que muita gente se identifica. Então eu acho que a grande maioria das pessoas que se sentem desanimadas, que se sente que está com medo, que está inseguro em relação a algum serviço, pode ser, né, como eu disse, várias coisas, às vezes falta de conhecimento teórico, mas a grande maioria dos profissionais que entendem um pouco de colorimetria, entendem um pouco de prática, sente medo por falta de diagnóstico, tá? Então, diagnóstico, gente, é a primeira coisa para a gente começar a ter um serviço, uma execução bem elaborada no nosso fazer de mechas. Por que eu falo isso? Porque assim como vocês, eu recebo clientes que têm muito processos químicos no cabelo. Então, essas clientes, a grande maioria das vezes, não são cabelos naturais. Então a gente precisa de saber fazer um diagnóstico muito bem feito, tá? Para a gente poder realizar o serviço da maneira correta, né? Para a gente não ter surpresas no meio do caminho. Então o diagnóstico é isso. Só que esse diagnóstico, pessoal, muitas vezes não, hoje em dia, esse diagnóstico ele já começa no WhatsApp, porque é o primeiro contato que a gente tem com o cliente. Então logo que vocês podem ver que eu já deixei um pouco alinhado os nossos temas que a gente vai passar, a gente tem 4 folhas para falar sobre diagnóstico, e por isso que não ia dar tempo da gente fazer a live de teste de mecha, porque isso é muito importante vocês saberem, para vocês começarem a desenvolver. Vocês lembram que eu falei que no início de março vai acontecer a Masterclass 2.0 Expert em Mechas, onde eu vou segurar na mão de vocês e ensinar vocês como vocês vão perder o medo de fazer mecha, como vocês vão ter posicionamento com o cliente. Pois é, isso já começou, é um processo. Vocês lembram que eu falei que era um processo que ia acontecer, e esse processo começou na terça-feira dessa semana. Hoje é quinta-feira, a gente está na nossa segunda live, e é a segunda live onde eu estou começando com vocês qual que é o processo, o que a gente precisa seguir, como que a gente começa a se desenvolver para a gente ser um profissional confiante, para a gente se tornar um profissional seguro, para a gente ser um cabeleireiro de sucesso, para a gente ser um cabeleireiro com posicionamento aí no bairro onde você está, dentro do seu salão, com suas clientes. Então isso é importante a gente entender. Então a primeira parte é a gente entender onde que mora o medo da gente, né? Igual eu falei para vocês, o nosso medo pode ser pela falta de conhecimento teórico, o nosso medo pode ser na hora de tonalizar, o medo pode ter se instalado quando você errou na cabeça da sua cliente, quando você errou como eu errei várias vezes. Então a gente precisa de quebrar esse bloqueio do medo para a gente se desenvolver no serviço de mechas. Se a gente não quebra esse bloqueio, a gente não se desenvolve. Então a gente precisa ter coragem para desenvolver, e é isso que eu quero passar para vocês. Então a gente consegue sim atuar na área da beleza. Então esses vários profissionais que me mandaram mensagem, que eu tive a oportunidade de conversar em relação que estavam desanimados, que estavam se sentindo inseguros, existe um passo a passo onde você consegue sim se destacar nesse mercado da beleza. E é isso que eu quero ajudar vocês. O convite que eu faço para vocês a partir de terça-feira, estou tornando a repetir, é isso. Que eu vou ajudar cabeleireiros a se desenvolver nessa carreira de mechas, tá bom?
Então, galera, esse processo que acontece do diagnóstico, ele começa primeiro já no teste de mechas. No diagnóstico de mechas, ele acontece primeiro no WhatsApp. Ele li aqui, tá vendo? Eu não posso perder o foco no WhatsApp, que eu já me perco. Esse diagnóstico, muitas das vezes, ele começa no WhatsApp. Então a gente precisa de entender que a cliente ela já manda um WhatsApp, ela já envia um WhatsApp pra gente. Então esse diagnóstico vai chegar no WhatsApp. Na hora que ele chega no WhatsApp, galera, você vai agendar um horário com a sua cliente para ela ir no seu salão, para ela ir no seu espaço, para você conversar com ela, porque esse diagnóstico ele vai servir para você alinhar expectativas, para você passar valores para seus clientes dos serviços que você cobra. Então, esse diagnóstico, ela tem que saber o valor do seu serviço de mecha, ela tem que saber o valor do seu serviço de tratamento, ela vai servir para ela saber dos serviços que você como profissional oferece. Ela vai saber, esse diagnóstico vai servir para ela saber qual que vai ser o valor final que ela vai pagar. Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando a cliente ela chega até a gente, ela viu na gente uma possibilidade da gente solucionar um problema para ela. Pode ser algo que deu errado, pode ser algo novo que ela queira fazer. Então ela sempre vê no profissional cabeleireiro uma possibilidade de uma mudança, de uma transformação, de uma ajuda mesmo. Então ela está confiando na gente algo que a gente possa solucionar para ela. Então esse diagnóstico já vai servir para isso. Beleza? Então, por que eu falo muitas das vezes que quando a gente vai fazer no salão, eu vou contar uma história para vocês. Já aconteceu aqui no salão de eu não... de eu passar preços para as clientes por WhatsApp, alguns preços definidos como corte, coloração, por exemplo, retoque de raiz, esses a partir, assim, a cliente sempre quer saber. Então ela sempre quer saber mais ou menos a média que ela vai pagar para não acontecer dela chegar aqui e ter uma surpresa. Mas no caso de mechas, o mais interessante você pode ter um valor, sim, que vai ser o seu a partir de quanto vai ser, mas um valor fechado eu não aconselho passar. Até porque o que acontece? Antes eu estava trabalhando muito aqui dentro do meu salão com pacotes de mecha. Então o que é isso? Era um pacote que eu criava para oferecer uns serviços de mechas, tratamento e corte, mechas e tratamento. Então eu sempre oferecia esse combo para as clientes num valor para forçar a questão do tratamento, porque protocolo aqui dentro do salão a gente fazer tratamento de mecha, pós-mechas. Então eu sempre fiz isso. Só que o que acontece, galera? A gente nunca sabe qual que é a densidade do cabelo, porque você consegue ver o comprimento, mas a gente não consegue ver a densidade, a gente não consegue ver o volume, quanto de cabelo aquela cliente tem. Então aconteceu em alguns últimos tempos aí, de chegar a gente com muito cabelo, e às vezes a gente até sempre passava um valor acima, e mesmo assim estava acontecendo da gente ter muitas surpresas. Então hoje a gente não tem mais o combo de mechas, tratamentos e corte e tudo mais, mas a gente oferece, continua sendo um protocolo dentro do salão de sempre que faz um processo de descoloração ou coloração, que seja processo químico, a gente faz o tratamento pós-química, né? A cliente ela sabe que ela vai precisar de fazer um tratamento pós-química, que isso vai ser tema para uma outra live para eu explicar o porquê a gente precisa de fazer um tratamento pós-química depois das mechas, tá? Então, gente, a primeira parte que a gente precisa de saber nesse diagnóstico é alinhar a expectativa com a cliente, passar valor para a cliente, explicar para a cliente a questão de quais os serviços que a gente oferece, para a gente começar a conhecer o cabelo da cliente. Porque quando a gente começa a fazer um processo de avaliação, de diagnóstico pré-mechas mesmo, quando a gente fala pré-mechas, o que isso significa? Significa que a gente vai olhar tudo que vai acontecer antes da hora da gente fazer a mecha. Então assim, eu estou falando isso com vocês, gente, porque já aconteceu, e eu vou contar esse caso novamente aqui hoje,
de acontecer surpresas no meio de uma descoloração, e eu, com 6 anos que eu trabalho só como especialista em mechas, aconteceu algo comigo há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, assim, que foi muito difícil, assim, de contornar a situação. Então, para não acontecer com vocês e não causar um medo maior, para não causar um bloqueio maior, é isso que eu trago para vocês hoje. Esse processo, esse passo a passo, isso é um passo a passo de como você não vai errar na mecha. Porque se você faz esse diagnóstico, não tem como acontecer algo, não tem como ter uma surpresa no meio do caminho, sendo que você já se precaveu antes. Então é um processo que você vai saber o que está acontecendo dentro daquele cabelo, tá? Então, quando a gente vai avaliar um cabelo, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é por nível de porosidade. O quanto poroso aquele cabelo tá? O quanto poroso aquele cabelo é? Galera, só interromper a live aqui um pouquinho para falar com vocês o seguinte. Vamos aproveitar que essa live é uma live de sequências e descer o dedinho nesse aviãozinho e convidar todas as pessoas, todos os cabeleireiros, todas as pessoas que vocês acham que é importante saber dessa live, para assistir essa live aqui com a gente, que é uma live muito importante para esses profissionais que querem se desenvolver no serviço de mechas e perder o medo, tá? Então a gente precisa de saber qual que é o problema que nos causa isso, qual que é a parte que mais nos pega aí na nossa questão de mechas, pra gente saber qual que é o nosso posicionamento que a gente tem que ter. Então o que eu falo pra vocês é as experiências que eu tenho com as minhas clientes, que dá certo comigo, que dá certo com outros vários profissionais, né, que usam o meu método e que vai dar certo com você também. Então isso é um passo a passo para você não ter mais esse bloqueio que te atrapalha tanto aí no seu salão e pode atrapalhar até mesmo o seu faturamento. Eu vou ler alguns dos comentários aqui enquanto vocês... Oi, Vanessa, aluna, Cláudia. Para os alunos, gente, essa live vai ficar dentro da plataforma do curso online, tá? E também dentro do Instagram privado de alunos. Lívia, não está sendo transmitido... Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem? Aqui falou que está sentindo... está chiando o áudio. Não está sendo transmitido pelo YouTube, não. Vai ser transmitido pelo YouTube somente a Masterclass, tá? As outras lives eu sempre vou fazer por aqui. Toda terça e quinta do mês de fevereiro, as lives vão acontecer aqui nesse Instagram, Anderson Nunes Cabeleireiro, tá? E também o áudio está chiando. Ah, gente, não é chiado não, deixa eu falar com vocês. É o ventilador, porque eu não quis ligar o ar, porque ele faz um pouco de barulho. Eu vou desligar o ventilador aqui, então vocês vão ver que vai parar. Ah, gente, não é chiado não, deixa eu falar com vocês. É o ventilador. Melhorou, não melhorou? Ele faz um pouco de barulho, eu vou desligar o ventilador aqui, então vocês vão ver que vai parar. Melhorou, ventilador, galera. Isso daí, parece um vento mesmo. É ventilador, Cláudia, é isso mesmo. Ótimo, então vamos lá, pessoal. Deixa eu mudar aqui do Flip Chart. Vou ficar olhando aqui só para eu conseguir olhar para vocês, tá? Gente, então é o seguinte, toda vez que a gente classifica um cabelo por nível de porosidade. Então o que é isso? Qual que é o nível de porosidade? O nível de porosidade pode ser um cabelo que ele é saudável. Então aquele cabelo que é um cabelo saudável é aquele cabelo que você olha pra ele e você vê que é um cabelo que tá com uma boa elasticidade, é aquele cabelo que você vê que as cutículas elas estão bem fechadinhas, que ele é um cabelo brilhoso, é um cabelo macio. Então tudo isso, até pelo toque, pelo tato, você sente isso, tá? Então o que é um cabelo com nível de porosidade 2, que a gente considera um nível de porosidade 2? Aquele cabelo que é um cabelo já seco, já é um cabelo mais áspero, é aquele cabelo sem brilho. Provavelmente é aqueles cabelos que
já passaram por processos químicos de alisamento, processo químico de descoloração. Gente, não necessariamente um cabelo com porosidade 2 ou com porosidade 3 quer dizer que ele não passou, que ele não possa ser natural. Porque eu pelo menos, tenho clientes que têm os cabelos às vezes muito porosos. Já aconteceu de eu pegar gente com cabelo muito poroso, testes de mecha, inclusive eu já fiz em cabelos que era natural e o cabelo não passou, mas pelo uso excessivo de chapinha. Então esse uso excessivo de chapinha, secador, faz com que o cabelo também comece a ter um nível de porosidade grande, né? Você começa a acabar com aquela cutícula, com aquela camada protetora do fio, né, do córtex. Então, eu vou explicar bem detalhadamente isso para vocês entenderem, tá? E o nível de porosidade 3, que é aquele cabelo que já se encontra mais quebradiço, que você já começa a ver aquele cabelo bem com os cortezinhos, aquele cabelo que você vê que as cutículas já estão todas estouradas. Então, gente, esses níveis de porosidade dá para você entender várias coisas do processo. E aí tem muita gente que pensa, tá, mas o que esse nível de porosidade tem a ver com o diagnóstico? Gente, tem a ver com tudo do diagnóstico. O diagnóstico, você sabendo da porosidade do cabelo, você olhando pro cabelo e vendo um cabelo mais poroso, um cabelo que tá mais quebradiço, você automaticamente já vai entender que ele vai ser um cabelo ruim para um processo de descoloração, né? Porque a gente está falando aqui de diagnóstico pré-mechas. Então a gente está fazendo um diagnóstico para passar por um processo de descoloração. Então como que você vai saber se aquele cabelo está ou não saudável para você fazer o processo de descoloração? Primeiro, pelo tato você consegue ver. Às vezes, hoje em dia, gente, eu consigo fazer teste até com a água, para vocês terem uma noção. Às vezes já chega cliente, eu falo, não, essa cliente a gente não precisa nem de fazer o teste de mecha, porque só de espirrar água no fio, eu vou mostrar para vocês como faz teste de mecha na próxima terça-feira e como que a gente faz diagnóstico com cliente, tá? Com uma cliente que que agendou o procedimento, eu já combinei com ela, já conversei com ela se ela pode, ela aceitou participar dessa live pra gente conversar, eu quero fazer as perguntas, fazer o teste de mecha, então para vocês verem como que eu conduzo as minhas clientes, vou fazer a partir de agora com a de vocês, e aí vocês vão entender um pouco de... além do diagnóstico, dessa conversa, dessa expectativa que a cliente tem com aquelas mechas que ela vai fazer, como que o cabelo dela vai se comportar no teste de mecha. Então, como que faz o teste de mecha? Como que é feito um teste de mecha? Como que é avaliado um teste de mecha, tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, gente, o que isso tem a ver com o diagnóstico? Porque cabelo, gente, o nosso cabelo ele é formado por quê? Agora eu vou entrar um pouquinho em explicação mesmo de que o cabelo é formado, o que tem dentro do cabelo, como que o que mais contém no cabelo, né? Alguém sabe me falar o que mais tem dentro do cabelo? Vamos ver aqui nos comentários, vamos participar aqui comigo. Já tá no quadro, tô contando pra vocês, mas já tá no quadro. A Cláudia falando, eu vou morrer de calor. Preocupa não, Cláudia, se eu estiver quase morrendo de calor, eu falo com vocês, tá? Fabiana falando. Anderson, minhas mechas hoje melhorou 100%, graças a você. Gratidão, tinha insegurança de fazer e não consegui um platinado perfeito. Amo você, muito obrigado, meu amor. Fico muito feliz de saber. Lipídios, água, lipídios, hidrogênio, carbono, enxofre. Olha que masterclass. Nem começou a masterclass ainda, a gente está no processo. Vai começar todo o evento. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse evento da masterclass vai ser um evento que eu tô fazendo ele com muita dedicação. Que é um evento que eu vou sortear um avental igual ao meu, né? E escrito Cabeleireiro Expert,
com a logo da pessoa. Então eu já vou bordar o Cabeleireiro Expert aqui embaixo e vou deixar a logo para bordar depois, porque alguém que ganhar vai querer bordado. Então eu vou mandar bordado para qualquer lugar do Brasil, tá? E eu vou sortear aqui também estágio para vir aqui no salão. Então de qualquer lugar do Brasil a pessoa quiser, qualquer lugar do Brasil e do mundo, né, que a pessoa quiser ter a oportunidade. Eu só não sei como que eu vou mandar o avental, se for alguém de outro país que ganhar. Mas a pessoa que vai sortear um estágio, tá? Um estágio aqui comigo, pra passar um dia comigo. Então vai ser uma Masterclass muito legal. E essa Masterclass, ela vai ter certificação, tá? Vai ter certificado. Para quem quiser o certificado, vai ter todo um processo muito bem organizado. Porque isso que a gente está criando é todo um método, né? Para vocês entenderem como vocês vão chegar lá e destravarem esse medo. Como que vocês vão conseguir abrir as portas que divide entre você ser um cabeleireiro de excelência, um cabeleireiro onde que você vai encantar seus clientes, onde seus clientes vão querer o atendimento com você, onde as pessoas vão buscar o seu atendimento, onde você vai trabalhar com mais clientes por indicação, onde você vai conseguir ter esse posicionamento dentro das redes sociais. E é tudo um processo. Então eu falo que a nossa Masterclass, ela vai ser vivenciada em cima da palavra de processo, que é um processo. E eu convido vocês a amarem o processo, que a hora que vocês amarem o processo, tudo vai mudar na vida de vocês, tá? Lipídios, água, proteínas. Parabéns, Débora. Parabéns a todos os outros alunos que responderam e todos os outros participantes da live. Parabéns. O nosso cabelo ele é formado por proteínas, né? Ele é formado por lipídios e água. Gente, estão falando bem no vocabulário básico. Lipídios é óleos e óleos. Água, proteínas. O nosso cabelo é formado por carbono, é formado por enxofre, é formado por hidrogênio, pelos chons que a gente fala, nitrogênio, oxigênio. Ele tem essa formação, mas a grande parte do nosso cabelo é formado por proteínas, lipídios, que é óleos, tá? É mais bonito a gente falar lipídios do que a gente falar óleo. Então, quando você for abordar uma cliente, você fala, olha, a gente precisa fazer uma reposição lipídica, é mais chique, é um termo mais técnico de você trabalhar então dentro do seu salão, então sempre vá para um termo técnico. E água. Então eu vou explicar o que significa cada uma dessas coisas para vocês entenderem melhor e vocês saberem o que vai dar essa estrutura pro fio, tá? Vou redar aqui um pouquinho a cadeira. Pessoal, a maior parte do cabelo, ela realmente é formada por proteína. Então, o que é essa proteína? O que ela vai trazer? O que ela vai causar dentro desse fio? A proteína, ela é responsável pela estrutura do fio. Ela é responsável pela elasticidade do fio e várias outras coisas. Mas, assim, a coisa que é mais importante da gente entender que a proteína, ela vai trazer para o fio, que ela vai proporcionar para o fio, hoje eu tô embolando a língua toda. O que ela mais vai trazer para esse fio de cabelo, para os cabelos, é a estrutura. Então é o que vai dar a estrutura. Então por isso a gente precisa entender o porquê a gente usa uma proteína, o porquê que a gente faz um processo de cada coisa que eu vou explicar aqui embaixo, porque a grande maioria dos profissionais às vezes não entendem o que é um processo de reconstrução, o que é um processo de nutrição, e eu quero deixar explicado para vocês, porque se caso esse diagnóstico não passar, você tem que saber o que você vai fazer, o que você vai indicar para sua cliente, como que você vai montar um cronograma para aquela sua cliente, como que você vai chegar a explicar isso para ela, gente, porque eu explico para as minhas clientes bem básico mesmo, eu converso com elas de uma forma como elas fossem bem leigas, assim, né? Elas são todas bem esclarecidas, assim, mas eu passo para elas uma forma bem simples delas entenderem, para elas realmente entenderem o que eu estou querendo falar para ela. Olha, o que eu estou querendo te dizer,
que a gente precisa de fazer isso por causa disso, mas de uma forma muito simples, entendeu? Deixa eu colocar um pouco de água aqui pra mim. Já que eu não tenho ventilador, não posso ter o arzinho aqui, o ar daqui de cima, ele faz muito barulho. A moça da designer tava atendendo aqui no salão, aqui embaixo, até as 8, então eu tive que montar aqui na parte de cima do salão a nossa aula. Ótimo, excelente. Então, galera, a proteína ela vai dar estrutura pro fio do cabelo. É o que vai proporcionar a estrutura, a elasticidade, é o que vai promover as pontes, quando tem quebra de pontes, tem quebra nessas partes de proteína. Então é tudo que vai te dar a estrutura. Então são as cadeias mais fortes que o fio tem, são as cadeias proteicas, tá? Aí depois os lipídios, que são os óleos, o que ele vai oferecer pro cabelo? Ele vai oferecer maleabilidade, balanço, brilho, tudo que proporciona maciez, tudo que proporciona balanço, quando você vê aquele cabelo macio, isso tudo que traz é os óleos, que são as gorduras boas, tá? Por que a gente... Eu vou explicar nesse processo de nutrição, vocês vão entender bem. E a água, gente, o que ela vai oferecer pro cabelo é peso. O cabelo de todas as pessoas, ele é hidrofílico, né? E o que significa ser hidrofílico? O cabelo, ele procura água no ambiente. Então, quando aquele cabelo ele está ressecado, desidratado, é muito comum daqueles cabelos eles começarem a subir mesmo, a dar frizz. Então, a grande maioria das pessoas que tem frizz no cabelo, que o cabelo começa a ficar muito leve, que o cabelo começa a subir, é porque está desidratado. Não tem peso, o cabelo está sem peso, o cabelo está desidratado por falta de hidratação. Então a água ela vai trazer o peso, é o que vai pesar o cabelo, é o que vai deixar o cabelo sem frizz. Então isso a gente precisa entender para a gente conseguir explicar para cliente, explicar no processo de diagnóstico, tá? Eu até anotei aqui embaixo, hidratação é quando a gente repõe a água no fio, tá? Reconstrução, coloquei queratinas, proteínas, que é para repor a proteína mesmo. Então essa proteína tanto pode ser vegetal, quando são as linhas vegetais, as linhas mais veganas, que hoje em dia tem usado muito, quanto possa ser uma proteína à base animal, enfim. São proteínas, vai repor toda a parte proteica, vai repor toda a parte de estrutura do fio, a reconstrução. Então quando a gente vai reconstruir, quando a gente vai reparar, quando a gente vai fazer algo de mais impacto, a gente vai usar uma reconstrução para a gente repor a estrutura, tá? Então a gente vai voltar àquela estrutura que aquele cabelo perdeu com processos químicos, com processos mecânicos, tá? A gente perde também bastante proteína com secador, chapinha, vou explicar isso para vocês. E quando a gente vai fazer uma nutrição, quando a gente vai fazer um processo de nutrição no cabelo, a gente está repondo óleos, a gente está repondo vitaminas, minerais. Gente, isso é muito fácil da gente associar a questão de quando você vai e procura um nutricionista, um nutrólogo, ele está te passando uma receita à base de nutrição, então ele sempre vai te passar gorduras boas. Observa para você ver, ele vai te indicar um abacate, porque dentro do abacate tem uma gordura boa. Ele vai indicar, ao invés de você estar fazendo a sua refeição, sua comida com óleo, ele vai estar te indicando um azeite. Ele vai sempre substituir uma gordura ruim por uma gordura boa, tá? Então, a nutrição é isso, ela está repondo lipídios, ela vai estar repondo gordura boa no fio. Tá? A reconstrução ela vai estar repondo a proteína. Então é fácil da gente entender se a gente trazer para o cabelo o que a gente traz para a nossa alimentação. Então a gente quer estrutura, né? Quer ficar forte, quer ter, né? Quer estrutura mesmo, tem que ter proteína, né? A gente quer uma nutrição, precisa de ter uma gordura boa, vamos alimentar com gordura boa. A gente precisa hidratar, então o nosso cabelo não é diferente. O cabelo das nossas clientes não é diferente. A gente consegue entender bem isso quando a gente traz isso para a nossa realidade. Então fica uma forma bem didática, bem fácil mesmo.
Rita, então, a gente retém a água, né, com essas máscaras, mas muitas das máscaras também repõem. Então, assim, o linguajar do reter ou repor, a questão do hidratar, da máscara hidratar, ela vai estar sempre proporcionando. Eu sempre gosto mais de falar reter a água no fio do que repor a água, da máscara, né? Mas muitos cabeleireiros e cabeleireiras, assim, especialistas falam repor também. Então, a questão mesmo é que a gente está repondo uma água, retendo a água do fio, lá dentro do folículo mesmo, onde que esse fio puxa a água, a hidratação ela vai te promover isso, tá bom? Os dois termos que você falar, assim, eu prefiro falar reter, mas acabou que eu falei repor. O porteiro do prédio aqui deixando a... Galera, então vamos lá. Tudo bem até aqui? Tá todo mundo conseguindo acompanhar direitinho? Lívia, na verdade eu não tô falando de cronograma. O que eu tô explicando aqui rapidinho é só eu tenho que pincelar essa parte para vocês entenderem questão de porosidade, questão de estrutura do cabelo, que o cabelo é formado por queratina, água, nitrogênio, oxigênio, enxofre, proteínas, e que essas partes que vai dar toda a estrutura para o fio. Então a gente precisa de entender bem essa parte para a gente conseguir prosseguir no nosso diagnóstico. A gente está fazendo diagnóstico pré-mechas. Então a gente está olhando se esse cabelo vai ter condição ou não de chegar para fazer um processo químico. Então é isso que a gente está explicando, mas eu passei por esse processo para vocês entenderem o que seria e o que você indicaria para sua cliente, mas também é um cronograma, assim. Mas cronograma é quando a gente faz pensando, tá? Então o cronograma, como faz pensando? Olha, o cronograma para essa cliente que não passou no teste tal, por exemplo, se a cliente de terça-feira que a gente for fazer o teste de mecha e o diagnóstico que vai ser ao vivo, se por exemplo não passar, aí sim eu vou fazer um cronograma, eu vou montar um cronograma com ela e vocês vão ver como que eu vou indicar esse cronograma de acordo com o teste. Né? Porque a gente sempre precisa, pra gente fazer um cronograma, a gente precisa de avaliar um cabelo, e nesse caso não tem como eu montar um cronograma sem ter alguém para eu avaliar, tá bom? Galera, então ótimo. Então o que acontece? O que eu tô trazendo alguns temas para vocês que são importantes, e nessa última página aqui tem todas as perguntas que a gente faz no diagnóstico. O que retira a água de um fio? O que remove a água do fio do cabelo? A cliente que usa muito secador, a cliente que usa muita prancha, aquela cliente que tem o hábito de secar sempre o cabelo, esses danos mecânicos, eles desidratam muito o fio, então eles queimam muito o fio mesmo, além de queimar, e muitas das vezes as clientes elas não usam o secador, a chapinha, com um processo de... elas não usam com um protetor térmico, então muitas das vezes esse processo é feito de forma errada. Então isso sempre, as clientes que têm secador e chapinha em casa, as clientes que usam secador Babyliss, as clientes que usam Miracle, tudo aquilo que é voltado para um dano mecânico sem saber utilizar da forma correta, isso vai causar impacto no fio da cliente e vai ser um possível teste de mecha reprovado, tá? Eu coloquei alisamentos. O que é alisamentos, gente? Toda a classe de alisamentos, de ácidos, de formol, todas as escovas que promove uma redução vai causar uma impermeabilização nesse fio. E tudo que causa uma impermeabilização nesse fio vai ter um processo bem complicado para a gente poder desenvolver o nosso trabalho de mechas. Então tudo isso que eu estou passando para vocês
são coisas pra gente que pode vir a te causar um problema. Então a gente precisa se atentar para isso, tá? Então é o seguinte, a cliente usa prancha, a cliente usa muito secador, a gente precisa de atentar para isso. A cliente já fez algum tipo de alisamento? Isso não são as perguntas, tá, gente? Isso aqui são só alguns temas aleatórios. A cliente já fez algum tipo de alisamento? Aquele cabelo impermeabilizou. O que é causar uma impermeabilização nos fios, gente? O nosso cabelo, eu vou explicar isso para vocês também no dia da Masterclass, mas o nosso cabelo, o nosso fio, ele é composto por cutículas sobrepostas, que é mais ou menos umas 15 camadas de cutículas sobrepostas, né, naquele fio saudável. E as cutículas, ela é como se fosse um chifre, assim, a estrutura de cutícula, assim, da cutícula mesmo é como se fosse um chifre, assim, de boi mesmo. Aquilo ali é uma queratina, né? A cutícula é aquelas queratinas sobrepostas ali, por isso que aquilo fica, né, do boi muito enrijecido, por isso que fica duro. Mas do fio não é assim, mas é mais ou menos o mesmo, é a mesma coisa, tá? São aquelas cutículas sobrepostas, aquelas queratinização. Por isso que às vezes a gente fala, aquele fio é muito queratinizado. O que é um fio muito queratinizado? Um fio que tem muitas cutículas, e então é um fio muito difícil às vezes de entrar um pigmento ou remover um pigmento. Então tem toda essa questão, a gente vai associando esses termos com o passar, né? Então, às vezes, se você está começando agora nessa área de cabelos, ou se você já tem muito tempo, você já deve ter ouvido falar nesse termo, ou então você vai ouvir falar, se é a primeira vez que você está ouvindo falar, você vai ouvir muito falar nesse termo, que é um cabelo muito impermeabilizado. Então, gente, isso são algumas das coisas que a gente precisa de saber. Cabelo amarelou, por quê? Por que o cabelo amarelou? A gente vai voltar nessa pergunta. Mechas mais alisamentos no mesmo dia. Já fez? Conhece alguém que faz? A gente vai voltar a falar sobre isso. Extremamente enrijecido. Gente, adoro vocês comentando. Piscina, sulfato de cobre. Eu vou explicar isso aqui agora. Vou voltar todos esses tópicos que eu considero muito importantes para vocês saberem. Então, quando a gente está fazendo um diagnóstico, a cliente chegou, além da gente conversar sobre expectativa da cliente, que tem tudo aqui escrito, a gente precisa de saber nível de porosidade. Como que a gente vai ver o nível de porosidade? Pelo tato. A gente consegue ver pelo tato mesmo se aquele cabelo tá um cabelo sedoso, se aquele cabelo tá um cabelo poroso, se aquele cabelo tá um cabelo seco. Você precisa de saber se é nível de porosidade 1, se é nível de porosidade 2, se é nível de porosidade 3. O diagnóstico de mecha, gente, serve para você fazer perguntas, para você não correr riscos. Então isso que eu estou trazendo para você é o seguinte: se você tem medo de fazer mechas, se você tem medo de se desenvolver como um profissional de cor, que um cabeleireiro, que um dia já teve um bloqueio para fazer mechas, eu estou aqui para te ajudar e para te mostrar que isso é um passo a passo de um diagnóstico para você não ter mais medo, porque se você segue isso de uma forma certa de fazer, com uma ficha de anamnese para você saber e alinhar as expectativas com a cliente, esse risco, a mecha vai se tornar fácil, porque aí pode ser que você não entenda a teoria, pode ser que você não entenda a técnica, aí é um outro processo que a gente precisa de entender. Mas se você está tendo medo de mechas porque você não está fazendo diagnóstico, eu estou aqui para te ajudar a fazer diagnóstico. Então essas perguntas que a gente vai fazer são perguntas para a gente diminuir o risco, para não ter risco, para a gente não correr risco, para a gente saber o que a gente vai perguntar para a cliente, para a gente saber, para a cliente ver que o profissional que está atendendo ela é um profissional que entende, é um profissional que está ali e sabe do que está falando. Porque a cliente também ela quer se sentir segura. Ela viu em você, né, uma possibilidade para ela corrigir o cabelo. Ela viu uma possibilidade para ela fazer as mechas com você. Então ela precisa de se sentir segura, né? Então se você como cabeleireiro já não estiver seguro na hora que a sua cliente chegar,
ela também não vai se sentir segura. E quando o cliente não se sente seguro na nossa cadeira, o cliente ele começa, às vezes, criar algo assim e aquilo começa a passar pra gente. Né? Então a gente precisa de entender esse processo. Eu estou aqui para mostrar para vocês que existe um passo a passo, existe um método fácil, que vocês conseguem chegar lá de uma maneira muito fácil, muito didática, né? Sem sofrer, sem passar por processos como eu já passei, sem continuar passando por processos que vocês estão passando aí no salão de vocês, sem desanimarem da profissão. Teve galera que me ligou falando, Anderson, nossa, eu tô chorando, fiquei 12 horas sem fazer um mesh, eu não sei mais o que eu vou fazer. Existe um passo a passo muito mais fácil de ser feito hoje, de uma forma muito mais simples. Então, galera, então todas as perguntas de um diagnóstico são perguntas para a gente não correr risco, tá? Por que você precisa de conversar com a sua cliente bem? Você precisa de alinhar a expectativa. O que ela está esperando daquele cabelo? O que ela quer com aquele cabelo? Como que ela tá vendo aquela foto? Como que ela está vendo aquele cabelo nela? Tudo isso é importante, isso daqui entra como expectativa. É quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, e você quer ter uma experiência, né? Tipo assim, você está indo viajar, por exemplo, você está com uma expectativa, então você precisa de alinhar essas expectativas com a sua cliente, você precisa de sentar com a sua cliente, conversar mesmo e falar, vem cá, deixa eu te falar. Quando você pensou nesse cabelo, o que você estava imaginando, sabe? Trocar uma ideia com ela, conversar bem com ela. Ontem eu estava atendendo uma cliente, deixa eu contar pra vocês bem rapidinho, de São Paulo, uma gracinha, fazia o cabelo lá em Moema, num salão muito, muito bom, assim, ela me encontrou aqui, mudou, o marido dela mudou para Belo Horizonte, ela me encontrou, né, por coloristas, ela falou, tava procurando, identificou com o meu trabalho. E eu acho muito bom quando eu vou falar sobre Instagram também com vocês, gente, como que a gente se desenvolve dentro do Instagram, como que a gente se posiciona, se coloca dentro do Instagram para a gente ser visto, ser conhecido, como que a gente vai desenvolver o nosso trabalho, como que é desenvolvido esse trabalho, como que a gente quer ser visto pelas clientes que chegam até a gente. Isso é muito importante. Eu tenho um perfil de trabalho bem, de um atendimento bem explicativo, eu gosto que meus clientes entendam o processo, eu gosto de explicar para ela o que está acontecendo, de indicar produto, de fazer todo esse processo certo. Então eu me posiciono dessa forma, porque tem muitos salões que atendem várias pessoas, né? Enfim, que tem aquela equipe grande, muito grande, e eu me posiciono de uma forma de um atendimento mais personalizado. Então tudo isso é aquela expectativa de como a cliente veio até você, ela quer ser atendida exclusivamente, ela quer que você encosta sempre nela, está sempre perto dela, porque aqui dentro do meu salão é bem assim. Então por mais que eu tenha minha equipe, meus auxiliares, que também fazem os processos no cabelo das clientes, eu tô sempre conversando, eu mando mensagem, eu mando áudio, como que tá seu cabelo depois de uma semana, como que tá cuidando, tá fácil de cuidar. Então isso inclui dentro de como você se posiciona e como aquela expectativa que a cliente chega com você. Então isso te faz ter uma retenção de cliente muito maior, isso te faz ter uma indicação de clientes muito maiores. Então é todo um cuidado que eu vou falar com vocês no decorrer dessa live, de como que a gente se posiciona, como que o cliente tem que ver a gente, como que a gente quer ser visto. Isso é muito importante a gente entender, tá? Porque isso todo é um processo. Então quando a gente ama esse processo, né, eu falo que hoje em dia tudo é comercial. Não dá pra gente, eu sou cabeleireiro, tá? Mas você tem que ser comercial, você tem que saber lidar com clientes, você tem que... são clientes, o que mantém o seu salão é os clientes. Então a gente precisa de saber qual que é a relação que a gente está tendo com esses clientes. Isso é muito importante. A gente vai falar isso também nas próximas lives, tá bom? Passa mais confiança, Lívia, é isso aí. Então você precisa de alinhar essa expectativa. Então tava falando, então chegou a cliente que ontem, ela falou, Anderson, te achei, né, coloristas, procurei lá e te encontrei, identifiquei com o seu trabalho. Então eu cheguei e conversei com ela, olha, como que é seu cabelo? Eu não conheço seu cabelo ainda, né? Ela queria fazer uma coloração para depois fazer as mechas, então ia ter um processo
de cor que eu ia ter que fazer antes, então eu fiz a cor ontem. Então resolvi cortar o cabelo dela, até indiquei para ela fazer um tratamento para alinhar os fios dela, um tratamento bem assim, bem naturalzinho, bem fraquinho da Trans. E depois que eu cortei e vi o cabelo dela, eu falei, não, vamos aproveitar o seu cabelo sim, seu cabelo precisa de tratamento, seu cabelo não tá tratado, vamos tratar seu cabelo, vamos tratar seu fio, que vai ser uma forma muito mais fácil de você usar. Então a gente fez um corte muito bonito, bem moderno nela, ela adorou o cabelo dela. Então assim, eu me dediquei a cliente, para conhecer a cliente, para alinhar aquela expectativa, o que seria mais fácil para ela no dia a dia, entendeu? É todo esse processo entra aqui em expectativa do que a cliente te procura, se aquilo que ela veio até você foi solucionado. Então isso é muito importante para a gente se desenvolver como profissional, né? Então a gente precisa de ver aquilo e entender o processo da cliente, adorar esse processo. Porque ela falou, nossa, eu amei o meu cabelo. Gente, eu não escovei o cabelo dela, eu só dei uma amassadinha com o finalizador da Sebastian, sequei a franja e falei, olha, é assim que você tem que usar, né? Indiquei pra ela o produto, indiquei pra ela o produto Home Care, ela levou o produto Home Care pra ela tratar o cabelo dela em casa, né? Então todo esse processo é muito importante, porque você continua, a cliente continua, o seu trabalho continua na casa dela, né? Que é a extensão do seu trabalho, é o cuidado que ela tem em casa. É como as outras clientes vão olhar o cabelo dela na rua, isso é muito importante, porque a questão da indicação, ela começa dessa forma, a gente vai falar sobre isso. Então, para quem está começando a me seguir agora, que não conhecia meu trabalho, para quem está começando nessa área, que quer trabalhar para um lado bem mais assim, desse contato com o cliente, vocês vão ver como que a cartela de cliente aumenta muito mais rápido, né? Como que a gente tem esse cuidado com o cliente, gerar essa confiança, atender essas expectativas dela. Isso faz com que a gente tenha um retorno muito rápido. Então isso é uma pergunta que a gente tem que ter. Passado do cabelo. O que é passado do cabelo? Gente, a gente precisa de saber o que tem naquele cabelo. Já foi colorido, já foi alisado, já teve banho de brilho, já fez botox, escova progressiva, alisamento com formol, ácido, escova de mandioca, blindagem, cristalização, qualquer processo à base de algum ácido. Nunca fez, porque ela fala, não, nunca fiz uma progressiva, mas você fala, nunca fez um botox, uma selagem, uma escova redutora, gente, tudo isso que diminui frizz, que realinha, gente, isso tem algum tipo de redução por algum ativo, tá? Pode ser que não seja tão agressivo, mas a gente precisa de saber disso, a gente precisa entender isso, porque às vezes ela nem lembra, tipo, né, tem 1 ano, 2 anos ela fez uma redutora, uma cristalização, uma cauterização, porque tem muitos cabeleireiros que cauterizam com formol, né, mistura com máscara, eu já vi vários cabeleireiros fazendo isso. Então, que às vezes não dá cheiro, mas faz isso no cabelo e que vocês nem sabem. Então, tudo isso dentro dessa família do formol, é primo do ácido, a gente precisa de saber. Então, a gente precisa de saber o passado da cliente, porque isso vai reduzir todas as chances que a gente tem de correr um risco. Então, tudo que está te causando medo é o fato de você não estar preparando a sua cliente antes, para você estar se precavendo. Tudo que você pode ter certeza que vai te fazer tirar qualquer risco é algo que você não está fazendo tá? Isso é muito importante, já aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com nenhuma de vocês, não quero que aconteça com nenhum de vocês, porque eu acho que quando a gente aprende na dor, é muito dolorido e às vezes é muito traumático para algumas pessoas. Eu sempre tive muita coragem, assim. Então às vezes eu me desanimava e tal, mas eu sempre ficava muito chateado quando a gente não atinge o nosso objetivo, quando às vezes a gente quebra o cabelo de uma cliente, né? Quando a cliente te manda uma mensagem, porque, gente, isso é normal, já aconteceu comigo, às vezes, né? Às vezes recente, assim, eu não gostei muito de como ficou meu cabelo, teve isso, teve aquilo. Gente, isso acontece aqui dentro do salão, em todos os salões. O cabeleireiro que falar que não acontece isso é mentira, tá? Não existe isso, ou então ele não atende cabelo de gente humana mesmo, porque é impossível isso não acontecer, tá?
Beleza. Galera, eu não tô conseguindo ver muitas perguntas. Mas pode deixar os comentários, gente, na live. Eu vou deixar essa live salva, porque tem muitos profissionais que às vezes não conseguem assistir. Então eu vou deixar essa live salva de diagnóstico e teste de mecha, como perder o medo também. Então a gente precisa de saber qual que é o tom desejado, isso entra em expectativa, alisamentos entra no passado do cabelo. A gente tem que olhar qual que é a cor natural, né? Então a gente pega a tabelinha, olha a cor natural, isso a gente vai fazer no prático na terça-feira para vocês verem. Porcentagem de brancos, tem brancos, não tem brancos, a gente precisa de fazer. Gente, existe uma ficha de anamnese, tá? Essa ficha de anamnese, inclusive dentro do curso online Cabeleireiro Expert, eu estava em falta com os meus alunos dessa ficha, que eu desenvolvi uma ficha bem bonitinha. Então agora o meu curso online ele está totalmente reformulado. Tanto os profissionais que já são alunos vai ter esse curso reformulado. Tudo que vai ser adicionado nessa próxima turma que vai ser aberta, todas as pessoas vão ter isso bem certinho para vocês verem esse desenvolvimento. Usa piscina última vez. Usa chapinha quantas vezes por semana? Essas perguntas são as perguntas anteriores que eu deixei aqui por baixo. Usa piscina, qual que foi a última vez? Usa chapinha, secador, quantas vezes por semana? A gente tem que saber quantas vezes por semana essa cliente usa. Qual produto ela usa em casa? Qual que é o produto que ela trata o cabelo dela em casa? Qual que é o shampoo que ela lava? Qual que é a máscara que ela lava? Como que é essa lavagem? De quanto em quanto tempo? A gente precisa de saber disso. Última vez que tratou o cabelo em salão, às vezes a gente pergunta isso para cliente, ela fala, tem uns 6 meses. Entendeu? Tem 6 meses que a cliente veio no salão. Mas por que a cliente não faz tratamento no salão? A cliente não faz tratamento no salão, gente, é porque ela não sabe o benefício. Ninguém compra uma hidratação, a cliente compra o benefício. Por exemplo, hoje eu estava fazendo 2 processos de esfumado maquiar. O que é um esfumado maquiar? É aquele esfumado que a cliente tem uma certa porcentagem de brancos, que seja menos de 40%, que a gente não precisa de usar coloração permanente, que um tonalizante cobre, com o oxidante lá certo, tem tudo todo certinho. Para quem é aluno eu explico isso bem certinho. Mas aí eu fiz o esfumado maquiar nas minhas 2 clientes hoje de manhã, que estavam agendadas, minhas 2 primeiras clientes. Então, e aí depois, protocolo de salão, toda vez que a gente faz cor, a gente indica tratamento. Oi cliente, tudo bem? Então vamos fazer um tratamento no cabelo, pós-química. Ah, não, Anderson, hoje não. Aí eu explico para cliente. Como que eu explico para cliente? Eu falei, olha, deixa eu te explicar. Eu vou te explicar porque, mais uma vez, porque eu sempre explico, porque às vezes muitos clientes pensam que a gente quer simplesmente vender uma hidratação para ela. Mas o que é essa hidratação? O que é esse tratamento que eu quero que você faça? Toda vez que a gente trabalha com cor aqui dentro do salão, o que está acontecendo? A gente usou um oxidante, então é um peróxido de hidrogênio. Então esse peróxido de hidrogênio, ele geralmente ele serve para dilatar a cutícula, para ele reter, ou para ele... a gente utilizou de 13 volumes, para fazer esse esfumado maquiar. Então automaticamente acima de 10 volumes já dilata a cutícula, então ele eriça a cutícula para o pigmento entrar dentro do córtex e anabolizar no córtex, O pigmento ele revela dentro do córtex. Então o peróxido de hidrogênio serve para dilatar a cutícula, Então ele abre a cutícula, promove esse clareamento e tal. Então ele dilata essa cutícula, então eu explico isso para ela. Olha, então a gente dilatou sua cutícula para o pigmento entrar. Agora o tratamento ele vem para quê? Para fechar essa cutícula, para tratar o fio, para terminar de preencher e essa cutícula fechar, estabilizar o pH do fio. Para sua coloração, para o seu esfumado, para suas mechas, para toda cor que a gente estiver fazendo no seu salão, durar mais tempo. É isso que eu falo com elas. Então, é por isso que a gente faz um tratamento pós-química. Mas tudo bem, se você não quiser fazer, eu não posso obrigar ninguém a fazer tratamento, gente? Como que eu obrigo uma cliente a fazer tratamento?
Mas tudo bem, se você não fizer isso hoje, mas esteja ciente que pode ser que a sua cor vai ter uma durabilidade menor. Mas você entendendo isso, tá tudo certo. Não, Anderson, se você acha melhor, então a gente faz. Gente, elas não discutem, entendeu? Nem que você faça um tratamento mais expresso, que seja um tratamento mais rápido. Com isso, você aumenta o ticket do seu salão, você vai aumentar o ticket médio do seu salão, ou seja, você vai atender até menos clientes, às vezes faturando até mais. Então isso eu explico para vocês como a gente faz isso mesmo. Então dessa forma, você mantém a sua cliente com o cabelo tratado, você vai saber que a sua cliente teve um tratamento pós-química, então ela vai entender o benefício. Agora, como que os cabeleireiros fazem? Então ela no lavatório fala, vamos fazer uma hidratação? Ah, hoje não. Não, vou fazer uma hidratação muito boa, máscara nova que eu comprei. Gente, não é isso, ninguém compra hidratação desse jeito, tá? A cliente, ela compra o benefício, ela tem que saber por que ela tá tratando o cabelo dela. Então você fala pra ela, olha, tudo bem, não tem problema você fazer, mas desde que você saiba que pode ser que o seu tonalizante vai ter uma durabilidade menor por causa disso. E realmente tem, é comprovado, a cutícula tá aberta, o pigmento vai sair. É da mesma forma quando a cliente faz mecha, vai pra praia, né? Água do mar, pH 8, 8,5, né? Eriça a cutícula, você acabou de tonalizar um cabelo com pigmento frio. Eriçou a cutícula, o vento veio, tira aquele pigmento granuloso, aquele pigmento que é maior do frio, sai, remove. É sua culpa? Ela volta, dá pra falar, meu cabelo amarelou. Claro, não tem como ele não amarelar. A cutícula foi eriçada, o cabelo abriu o cabelo, a cutícula tava toda aberta. E aquela cliente, geralmente ela compra o pior cosmético que tem, o pior produto que tem, porque ela tá indo pra praia, aí não vou gastar minha melhor marca, não vou gastar meu melhor produto na praia. É aí que você tem que gastar o seu melhor produto, na praia. Por que a gente vê pessoas, né, do litoral com os cabelos muito ressecados? É justamente por isso. A incidência de raio solar nessas regiões são muito maiores, então queima mais os fios. O contato, a maresia faz isso com o cabelo, o sol é muito quente, então venta mais. Então é todo um processo que quando a gente entende, quando a gente ama o processo, fica fácil, as coisas ficam fácil e a nossa carga de erro vai ser muito menor, ela é reduzida, desde que a gente entenda o processo. Estão entendendo, galera? Vocês estão entendendo isso? Essa live, gente, vai ficar disponível dentro do curso, tá? Para os cabeleireiros, para os alunos reverem, para os alunos entenderem, para vocês verem todas essas perguntas, como o curso está todo reformulado, vocês vão, todo esse material que vai ser colocado, todos os alunos que são alunos das outras turmas recebem tudo que eu reformulo no curso, tudo que entra de novo eles recebem. Então não precisam se preocupar, tá? Quem é aluno de outra turma? Tá, quem é aluno das outras turmas também vai receber todos os materiais. Então, gente, é isso. Só pra gente saber. Então, qual que é a última vez que ele tratou? Isso é muito importante. Então, por que a gente precisa de passar por todo esse diagnóstico? Porque no final de tudo isso, o que a gente vai fazer? O que a gente, como profissional, que é o médico do cabelo da cliente, a gente é um médico, então a gente vai receita mais diagnóstico, é o que eu falo. A gente faz o diagnóstico, a gente conhece a cliente, a gente conhece o cabelo dela, a gente conhece um pouco da rotina dela, né? Porque com o passar do tempo você começa a conhecer a rotina dela, como que ela cuida. Isso se vocês fizerem todas essas perguntas no dia, vocês já vão saber bem da vida da cliente. Você não precisa de perguntar se ela é casada, se ela tem filho, não. Você tem que perguntar como que é a rotina dela. Quantas vezes que você lava na semana, qual que é o produto que você usa finalizador, protetor. Tudo isso você vai saber. Quando você faz isso, você tem um diagnóstico. Quando você tem esse diagnóstico, você vai ter uma receita para passar para ela e você vai falar, olha, eu quero que você use esse produto, por exemplo, você vai pegar 2 produtos, né, você vai usar esses produtos aqui, você vai colocar na frente da bancada, eu vou explicar para vocês como que a gente vende, como que a gente faz a nossa revenda no salão aumentar.
tá? É muito fácil a gente fazer a nossa revenda no Salão Mental. Vou mostrar pra vocês como que a gente vende. Isso que eu tô passando pra vocês, gente, é coisas de vários cursos que eu fiz. Inclusive isso é cursos que eu fiz com um cara muito bom, que é o John Miata. Eu indico para os cabeleireiros fazerem, tá? Esse curso realmente mudou minha visão de ver a administração do salão, porque o que acontece muitas das vezes com nós cabeleireiros é que a gente vai muito para a prática. Então a gente já tá lá colocando a mão na massa, então a gente já tá executando e a gente esquece um pouco desse lado de como que faz toda essa gestão de salão. Então, ano passado, eu me vi na obrigação de fazer um curso de gestão de salão para eu conseguir gerir o meu salão, toda a questão em relação à equipe, tudo em relação à recepção, cliente, tudo isso faz diferença, porque quando você começa a ter destaque na cidade, no seu bairro, vocês vão ver que isso vai acontecer com vocês. Gente, se tudo que eu tô falando, vocês colocarem isso em prática, se isso não acontecer, depois vocês me contam. Eu falo isso porque foi um método que eu testei, tudo isso que eu já tô falando, técnicas, eu falo em relação a técnicas. Por que eu falo que o curso tá reformulado? Porque o curso do Cabeleireiro Expert era um curso que era muito de teoria, técnica, e agora o curso também está vindo com essa pegada de você alavancar o seu Instagram, com essa pegada de como que você administra toda essa questão da sua clientela, de como que você fideliza mais cliente. Então, muitas dessas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, eu testei, então eu realmente estou colocando em prática algo que está dando certo. Então tudo que eu falei com vocês, essa forma como vocês vão ver que vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Então vamos lá para a última parte dessa folha. Então como que eu falo? Receita mais diagnóstico, porque você vai indicar para ela o produto. Você vai pegar o produto e explicar para ela, olha, é essa máscara que eu tô te indicando. Essa máscara é para você fazer o uso dela. Não, tá ventando muito aqui em BH. Essa máscara que você vai fazer o uso dela 3 vezes na semana. Você vai fazer a lavagem dessa forma. Eu quero que você use com esse shampoo antes. E depois você vai passar esse protetor. Isso, gente, é uma receita. É do mesmo jeito que você vai no médico, tá com um problema, e aí o médico fala, olha, você vai ter que tomar Neosaldina, você vai ter que tomar Dorflex, você vai ter que tomar isso. Isso é uma receita que ele te dá. Então você compra, não compra? A gente não compra. E quando eu falo, gente, nós profissionais, a gente tem que indicar produtos de tecnologia, tá? Cosmética. A gente não indica, não, pode passar um abacate no cabelo. Esse tipo de coisa, gente, pede para cliente comer o abacate, comer essas gorduras boas, né? A gente tem tecnologia desenvolvida. Quantos anos que a área da beleza está aí só crescendo, então a tecnologia está só crescendo. Então quando a gente se posiciona dessa forma, a cliente vê que você entende também de cosmético, que você entende de produto. Isso faz a diferença na percepção de valor que o seu cliente vai te dar, tá? Ô Rita, o curso, quem perguntou de curso, o curso tá com a lista de espera no site, então vocês podem entrar lá no Expert Mechas, tá escrito lista de espera, tá? E você pode cadastrar o seu e-mail, que depois a Nicole ela entra em contato com você. Você pode mandar qualquer dúvida no WhatsApp que você tiver, que a Nicole, minha secretária, ela explica tudo certinho, tá? E a gente vai abrir turmas no próximo mês. Então, galera, por que eu fiz umas perguntas? Cabelo amarelou, por quê? Porque que é muito comum, quando você não faz um diagnóstico bem feito, a sua cliente vai embora do seu salão, né? Às vezes você fez a mecha, aquele cabelo quebrou umas pontas ou outras, né? Você não fez o teste, enfim, o cliente já chegou e tal, chegou num tom forçado ali, você teve que fazer uma mágica para aquele cabelo não sair com o fundo de clareamento todo exposto. E aí você passou 5 dias, passa 10 dias, aí a cliente chega e fala assim para você, nossa, Anderson, mas o meu cabelo amarelou muito. Meu cabelo tá todo amarelo. Por quê que esse cabelo tá amarelo? Porque, gente, a oxidação é normal. Essa oxidação, como que ela acontece? Ela acontece num processo quando
a cliente tá com a cutícula extremamente aberta e não é um tratamento que vai fazer aquela cutícula fechar, tá, gente? O que é cutícula? Deixa eu explicar pra vocês de uma forma simples, é do jeito que eu explico para as minhas clientes. Eu explico para as minhas clientes, eu falo, olha, deixa eu te explicar, o seu cabelo tá muito poroso. O que é porosidade? Porosidade é aquele cabelo que absorve tudo em excesso. Então ele absorve um tratamento muito rápido, mas ele não dura aquele tratamento. Ele absorve pigmento muito rápido, mas aquele pigmento também não fica muito tempo. Qual pigmento não fica muito tempo? Por exemplo, se você jogar e tonalizar um cabelo, agora a gente vai falar um pouquinho de colorimetria aqui rapidinho, com um pigmento puro, esteja muito poroso, se você não entender bem de pigmentos e tudo mais, às vezes se você vai tonalizar às vezes com pigmento, com um pouquinho de pigmento com direção violeta e aquele cabelo estiver muito poroso, ele absorve muito aquele pigmento. E aí ele custa tirar o pigmento. Porque ele absorveu muito um pigmento muito forte. Tem uma concentração muito grande de pigmento. A gente vai explicar isso, por exemplo, por que o cabelo fica verde na piscina, porque os cabelos mais claros e mais porosos absorvem e fica tão verde na piscina. Porque ele absorve muito e é um pigmento com uma alta concentração. Então ele absorveu aquilo por um tempo, então é difícil você remover. Mas quando você trata um cabelo poroso, ele absorve muito rápido, mas logo no outro dia o cabelo às vezes não está sedoso, o cabelo não durou. Por que aquilo não durou? Não durou porque o cabelo não tem cutícula. Cutícula é os braços do cabelo, tá, gente? Imagina como que eu vou segurar o meu pincel e vou segurar o meu celular se eu não tiver braço, né? Não tem jeito. Então imagina, como se eu não tiver braço, como que eu seguro? É a cutícula no cabelo, é o que protege o córtex, é o que protege o que tem dentro, é essa cutícula. Se essa cutícula começa a ficar assim e tiver passagem para tudo que passa, a cutícula ela tem que estar bonitinha, sobreposta, para ser um cabelo saudável, para ser um cabelo com uma mecha bonita, para ser um cabelo brilhante. Mas se a cutícula do cabelo já está dessa forma, o que acontece? Aquele pigmento que está no córtex atravessa aqui. Aquele pigmento, algo externo consegue entrar dentro do córtex e remover o pigmento. Também, então, o vento, a poluição, tudo que está no externo entra se a cutícula não estiver assim. Então é muito importante você entender essa questão de estrutura, de cutícula, porque a gente está falando de diagnóstico. É como você começa a entrar para o mundo das mechas, né? Então não vá fazer um cabelo se você não tiver entendido bem isso, porque isso é importante, tá? Da gente entender. Então, mechas mais alisamentos. Então, tá falando, o cabelo amarelou. Por quê? Amarelou, gente, porque às vezes aquela cliente, o cabelo já estava poroso, o pigmento já não tinha ficado tanto assim, o fundo de clareamento já estava um pouco exposto, mas a cliente chegou em casa, seca todos os dias, ou seca 3 vezes na semana, passa chapinha, passa prancha, não usa protetor. Gente, o fio queima. O fio oxida, aquele pigmento, você esturrica o pigmento. Então é muito comum, já aconteceu comigo, de eu fazer um cabelo que estava meio poroso e eu chegar no fundo, assim, forçar um pouco o fundo, então ficou meio claro, mas na hora que eu modelei no Babyliss, eu queimar, o Babyliss queima o cabelo porque ele esturricou o pigmento. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo e não foi uma nem 2 vezes, aquilo esturrica o pigmento. Aquilo esturrica totalmente o pigmento. Então o Babyliss, a alta temperatura esturrica muito o pigmento. Então a gente precisa de entender um pouco disso. Que isso, o cabelo amarelo, é justamente por quê? Porque às vezes a cliente esturricou o pigmento no cabelo dela. Ela mesma esturricou o cabelo dela, tá? Piscina, sulfato de cobre, mechas mais alisamentos. Eu vou falar rapidinho. Mechas mais alisamentos. Gente, no mesmo dia, se alguém faz, que tá na live, que tá assistindo, não façam mais. Mecha em alisamento, gente. O que é um alisamento? O que é uma descoloração? A descoloração é uma ferida que a gente faz dentro do córtex. É uma ferida que a gente faz no cabelo. Então a gente está removendo algo e a gente fere muito aquele cabelo. Então quando você está fazendo um processo que você está com uma ferida aberta e você vem e faz um alisamento, não é nem pelo ativo
da progressiva, do ácido, não é nem proativo, não é nem falar que o produto é bom ou ruim. Não é essa questão, a gente nem tá falando de marcas e tudo mais. É a questão da temperatura da prancha. É você estar com uma ferida aberta e você colocar uma prancha numa temperatura elevada dentro daquele fio. Então é muito arriscado. Então não façam isso. Não sejam esses cabeleireiros que façam isso. Gente, agora eu vou falar um pouquinho só dessa piscina sulfato de cobre, o que é isso, o que é, e na terça-feira eu explico, porque no teste de mecha, toda essa questão de piscina, sulfato de cobre, a gente vai fazer uma live com teste de mecha em cabelo que frequentou piscina recente, para vocês entenderem. Piscina. Gente, o que faz o cabelo ficar verde? Eu até pus um post essa semana e não escrevi a resposta, mas o que faz o cabelo ficar verde não é o cloro, como muita gente acha. O que faz o cabelo ficar verde é o sulfato de cobre. Ó, começou a chover aqui em BH. É engraçado que tá muito quente aqui em Belo Horizonte semana inteira, gente, muito quente. Umas 2 semanas assim, ficou muito quente e agora começou a refrescar, tava precisando mesmo. Então o sulfato de cobre que é o responsável por isso. Esse sulfato de cobre, gente, ele é responsável por controlar aqueles lodinhos, aqueles verdinhos que fica na piscina, ao redor da piscina, parecendo umas algas que dá dentro da piscina, né, da própria água mesmo, de ficar parada ali. Então o sulfato de cobre é responsável por controlar isso. E qual que é o principal problema do sulfato de cobre? Ele não aceita contato com peróxido de hidrogênio, que tem dentro, né, o peróxido de hidrogênio dentro dos oxidantes, é um ativo que tem dentro dos oxidantes. Então esse peróxido de hidrogênio, ele não aceita esse contato com sulfato de cobre porque são metais. Então vocês podem ver que em embalagens aparecem assim, não misturar, por exemplo, em recipiente metálico. Observem para vocês verem atrás dos oxidantes de vocês, que vocês usam, vai estar indicando, por isso que toda cumbuca que a gente usa é de plástico. Observam para vocês verem. Porque isso, quando ele oxida, ele promove uma oxidação, uma combustão muito acelerada. Então essa oxidação acelerada, quando você tem um cabelo que passou por piscina, por banho de piscina recente, ou de 2 meses, 3 meses atrás, e quando você faz essa descoloração, você coloca o peróxido de hidrogênio com pó descolorante, pode ser o melhor pó que tiver, tá, gente? Você faz esse processo em cima de um cabelo que passou por piscina. Essa mistura, você vê que você tem um processo de um clareamento muito rápido, uma desidratação muito rápida do fio. Então aquele fio, ele desidrata muito, você perde muita água. Aconteceu comigo, eu contei isso pra vocês já em algumas lives. Aconteceu de eu estar fazendo uma cliente que já era minha cliente, não fiz teste de mecha e perdeu-se muita água, desidratou muito, a gente não chega no fundo de clareamento ideal. Então assim, foi um trabalho que eu não, assim, uma experiência que eu não indico para ninguém passar com a questão de cloro, com a questão de sulfato de cobre. Gente, olha o que eu vou fazer. Essa live estava derretendo aqui em casa. Gente, eu tava com muito calor aqui dentro. A Cláudia falou que eu quase ia morrer. Eu realmente estava quase morrendo, chovendo, mas e mesmo assim não passou. Deixa eu falar pra vocês. Eu quero que vocês printam a nossa live como é de praxe. Compartilhem nos stories. Essas lives são o começo da nossa maratona de lives, onde a gente vai ter uma super masterclass no início de março, que vai ter muito conteúdo online gratuito, você não pode perder. Não perca as minhas lives. Essa live de diagnóstico, essa live de teste de mecha e essa live de como perder o medo eu vou deixar para vocês
assistirem, porque são lives para o profissional que está começando, ou para aquele profissional que já está há muito tempo na profissão, que está com medo, que está inseguro, que se sente, que não se sente seguro, confiante, que quer aprender como se desenvolve na internet, como que você muda o seu faturamento, como que você aprende os serviços de mechas, como que você perde o medo realmente para fazer esse tipo de serviço, trabalhar com esse serviço que você já faz aí dentro do seu salão, que às vezes que você não está tendo os resultados que os seus clientes estão pedindo, que seus clientes estão desejando. Não percam essa sequência de lives, vai ter muito material, muito conteúdo aí para vocês assistirem, tá bom? Galera, para os alunos, essa live vai estar dentro da plataforma, tá? Então vocês vão poder rever ela, que depois eu tiro essa live do meu Instagram aberto, todo mundo sabe disso. Gente, então, terça-feira que vem a gente vai ter diagnóstico ao vivo, tá? Com cliente e teste de mecha, explicando todo o processo de um teste de mecha. Então não perca. Beijo, pessoal. Boa noite. Ficam com Deus. E vou ajeitar as coisas aqui pra sair, né? Se a chuva deixar.